Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Afixando aqui o tema da conversa. Pronto, já estou ao vivo com você. Você já ouviu falar em yoga do riso? Se já ouviu falar ou se já pratica, sabe que tem conselhos para que você possa aproveitar melhor ainda a experiência? Pois é, Fátima Araújo com você justamente para falar desse assunto. Então, se ele te chamar a atenção, seja ao vivo ou seja depois assistindo a gravação, eu sugiro que você repasse para mais pessoas esse conteúdo, porque yoga do riso é realidade, é fato, é praticado em 116 países no mundo. Foi criado por um médico indiano chamado Madame Kataria, Dr. Madame Kataria, e a esposa dele, que é a Madhuri Kataria, que é uma professora de yoga. E de lá para cá, são 26 anos, que foi criada em 1995, e já são milhares de clubes do riso espalhados pelo mundo. Então é sobre isso, é sobre esse assunto a conversa de hoje, e é especificamente sobre alguns, entre aspas, conselhos, algumas dicas de como você experienciar melhor o riso. Ok? Então já estão aí algumas pessoas, a Elza, a Cláudia, a Vera Farias, a Patrícia Baruffi, sejam todos bem-vindos. Jim Martins, sejam bem-vindos, pessoal. Bom, então se esse assunto já chama a sua atenção, yoga do riso, o que é mesmo? Que conselhos são esses? Já tem bastante conteúdo aqui nesse perfil, no canal Agir Consciente no YouTube. Tem uma playlist lá só sobre yoga do riso. Então eu convido que você tenha acesso a esses outros conteúdos sobre o assunto, porque hoje eu falarei especificamente sobre alguns conselhos na hora da prática. E aí, em meio a uma fala e outra, estou só constatando aqui o volume para ver se está ok. Pronto, acho que agora melhora aí a experiência do volume. Kátia Régia, seja bem-vinda. Escreve aí nos comentários de onde que vocês assistem no momento. E quem assistir a gravação também, escreve nos comentários de onde assiste para eu dar um oi aí na próxima transmissão. Então, quem está ao vivo já vai escrevendo de onde que você está nessa conversa comigo, tudo bem? Vamos lá, será uma conversa rápida, eu garanto. Bom, então, para quem já pratica ou já ouviu falar, já sabe que a prática do yoga do riso, ela é feita com palmas, respirações e risadas. Então, é um misto de respiração do yoga com o exercício do riso. Veja bem, exercício, não estou falando de rir de uma piada ou de um filme de comédia, do que quer que seja, ou de um filme ou de uma comédia propriamente dita. Então, estou falando de um riso exercitado, assim como se exercita outras partes do corpo numa academia. Licinha já se identificou ali, de Chapada Gaúcha, Minas Gerais. Patrícia Baruffi também, da mesma cidade. Vera Lúcia Farias, também de Chapada Gaúcha. Umas queridas, sejam bem-vindas. Bem-vindas ao mundo do riso. Eu me vejo sorrindo agora, assim, praticamente do nada, e fico imaginando eu há alguns anos, aquela mulher séria, sisuda, e achando que isso fosse uma marca registrada, e literalmente mordi a língua, ou melhor, mordi os dentes, né? Que agora estou eu a rir e logrando desses benefícios. Ok, Fátima, mas hoje, como não dá para eu falar muito mais sobre o assunto, por exemplo, o grupo de benefícios, já teve um dia aqui que eu falei dos 5 grandes grupos, dos principais benefícios, tem esse conteúdo aí também.
eu já falei aqui das razões para rir, né? O que se ganha dando risada, já falei do histórico, já falei em outras oportunidades. Hoje eu focarei apenas nos conselhos, nas dicas de como agir na hora da prática do riso como exercício físico, ok? E eu sempre falo aqui, eu vou repetir antes de falar os conselhos propriamente ditos, que é muito comum a pessoa ir para a academia, malhar outras partes do corpo, só que não tem exercícios específicos para a face, para a fisionomia, justamente para a parte que na nossa cultura fica descoberta das vestimentas. Então o riso ele vem também para isso, mas isso aí, se você fizer por esse motivo, é um ganho, porque na verdade são muito maiores os benefícios do riso. Lembrando, não é pauta dessa conversa de hoje, mas é sempre bom lembrar que o nosso cérebro, ele não distingue o que é riso real, riso de verdade, e o que é riso simulado. Ele apenas libera os benefícios. Aí a Gin tá falando que é de Chapada Gaúcha também. Opa, a turma da Chapada tá em peso aí. Bom, então é isso, eu falo desse riso. É interessante observar também que logo, logo o seu riso será verdadeiro, não mais simulado. Tem um vídeo, eu recebi esses dias em um grupo, um vídeo muito interessante de 2 rapazes em um desafio, que era justamente rir sem vontade. Eles mal começavam, nos primeiros segundos ali, já não seguravam a onda e já estavam rindo de verdade. Então chegou lá na 3ª, 4ª tentativa, eles já desistiram do riso simulado e enveredaram pelo riso real. Isso é real, literalmente. Eu estou a atender no coaching do riso e vejo isso acontecer. As pessoas logo, logo já estão rindo verdadeiramente e não apenas simulando. Bom, mas vamos então para os conselhos, entre aspas, né? Essa palavra não me apetece bem, conselho. Eu prefiro chamá-los de dicas, ok? A Karina, a Michele, sejam bem-vindas. Bom, então a prática, para quem já conhece, mesmo assim eu vou mostrar um pouco aqui, a prática ela é feita com palmas, respiração e risadas. Simples assim. Então, quem tiver dúvida e não se sentir confortável, pode deixar de fazer o exercício e ficar apenas assistindo ou mesmo se retirar. Isso quando é um clube do riso presencial. Digamos que seja um clube do riso online, que alguém recebeu o convite, recebeu o link e entra ali numa sala do Zoom, tem um tanto de gente rindo, não se sente confortável, simples. É só sair, passar a saber mais do assunto e quem sabe lá adiante fazer uma nova tentativa, ok? Sempre que chega, esse é o primeiro conselho, digamos, né? Assim como na academia, tem muita gente que inclusive compra o pacote para treinar e paga até e não vai. Aqui eu estou falando do Clube do Riso, que é free, é gratuito, ok? Então mesmo assim, se você compareceu, não achou interessante, tá tudo bem. Possivelmente não seja o seu momento ainda de exercitar o riso como um exercício físico mesmo. Eu estou sempre repetindo essa expressão para ficar bem claro, porque é um momento, nesse caso, de parar de entregar o riso para um motivo. O riso ele vem aqui para a liberação desses benefícios, dos hormônios que o corpo necessita. E como ter uma experiência agradável nesse caso? Primeiro dizer que assim como a fala, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, aqui do lado eu tenho uma caneca com água. Assim também é no riso. A orientação é para que você tenha sempre ao lado vasilhames com água. Para terem uma ideia, aqui em casa eu tenho garrafas com água em cada cômodo da casa. Por onde eu andar, tem sempre uma bem na minha frente, por onde eu sempre passo com água. E aí eu passo repondo todos os dias essa água.
Por quê? Porque eu sei que é mais fácil eu ingerir água assim. Como eu aproveito situações do dia também para rir, mais ainda é um motivo de eu ter água em todo lugar. Tudo bem? Água no carro, água na bolsa, água por onde for, água em cada cômodo da casa, na lavanderia, no quintal, do lado da rede. Todo lugar é lugar de rir e é lugar de água. Então, não precisa forçar a garganta para rir. Primeiro, hidratando as cordas vocais e lembrando sempre que menos esforço é sinônimo de mais diversão, certo? Tudo bem? Quanto menos você se esforçar para fazer algo, mais é possível de a experiência ser interessante para você, ok? Então, é bom observar isso. O riso não precisa ser como levantar um peso, levantar 40 quilos lá na academia. Não tenho nada contra a academia, ao contrário, eu já contei aqui em outras transmissões como foi interessante a minha experiência na academia. Mas a questão aqui é dizer que o riso, além dos benefícios que o cérebro libera para o corpo, tem muita gente pagando as contas com risada, literalmente, tá? Atendendo no coaching do riso, realizando sessões de clube do riso, de yoga do riso nas empresas e por aí vai, certo? Realizando cursos, montando e disponibilizando cursos, atendimentos individual ou coletivo. Então é simples assim e é real. Eu falei no início para quem chegou no começo ali, quando surgiu e já falei outras vezes também. Então, para que a garganta, eu falava de proteger ali a garganta, porque assim como a fala, o riso também pode irritar a garganta, pode comprometer as cordas vocais. Mas isso não acontece se tomar os devidos cuidados e é por isso que eu estou aqui falando dessas dicas. Principal delas para isso é abrir bem a boca para que o riso venha a partir do diafragma, venha tipo lá da barriga mesmo. Isso tem muito a ver com a respiração. Então, quando se fala, eu vou simular aqui, não se assuste não, tá? Se você não conhece ainda, não se assuste. Mas assim, quando está numa sessão de yoga do riso, lembrando, gente, que não é uma risada aqui e outra acolá, não. É no mínimo 10 a 15 minutos de riso seguido por dia. Nossa, Fátima, mas como conseguir isso? Tem técnica, tá? Tem mímicas, tem diversificação das mímicas, tem ativar o corpo para esse riso, então tem técnica, fica tranquilo. Aonde você tiver acesso a essa fala, seja agora ao vivo, seja a gravação depois, é só me chamar no direct do Instagram, Fátima Araújo Agir, ou nos comentários desse vídeo ou desse áudio, é só me chamar que eu te coloco em contato com esse conhecimento e com essa prática, se for ele do seu interesse. Eu voltarei aqui em outros momentos para falar de casos cientificamente comprovados dos benefícios do riso. Tudo bem? Mas vamos hoje aos conselhos de como ter uma experiência mais prazerosa na hora do riso. Bem, então abrir bem a boca, tipo ha, 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 ok? Esse ha, 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 ha é uma forma, primeiro, de sair todo o ar e de não forçar a garganta, porque aí a garganta não vai ficar como agora eu falando, ela vai ficar sendo apenas o canal desse ar saindo. Ou mais ainda, tem os exercícios aonde que se inspira e se expira pelo nariz. A risada necessariamente precisa fazer esse som e ele é feito pela boca. Então assim, tem centenas de mímicas, de possibilidades, inclusive de você criar no dia a dia para rir. Enquanto lava a vasilha, enquanto escova os dentes, enquanto toma banho, enquanto dirige. A todo momento é momento de rir. E o cérebro, ele não sabe que o riso é simulado e ele vai liberando os hormônios aí da alegria, do prazer e do bem-estar, ok?
Então, abrir bem a boca, assim, Percebe que quando eu faço isso, aqui não está forçando, está servindo só para a passagem do som mesmo, ok? E lembrando, sempre hidratando. O próprio corpo, ele já solicita isso. Sueli Costa, seja bem-vinda também. Ele já pede isso, é natural. Nos clubes do riso online, no Zoom, eu vejo o tempo todo as pessoas erguendo lá os copos com água e se hidratando. Então pode ficar tranquilo, se você ouvir o seu corpo, você não terá problema com o riso, ao contrário, porque ele vai sinalizar a necessidade do riso, ele vai sinalizar que precisa de água e lembre, pessoal, água não é só para quando está com sede, é para todo momento, certo? E no momento do riso, principalmente. Então, uma outra dica, um outro conselho, entre aspas, mantenha-se em movimento pela sala. Eu, por exemplo, estou inclusive habituando não só as práticas do riso, mas outras práticas em transmissões como essa e ficar em pé. Porque eu percebi que em pé, estando de pé, eu estou mais presente, mais atenta, mais enérgica, mais movimentada. E mais movimentando também. Então, em um clube do riso, é interessante que você também mantenha-se em movimento. Seja ele presencial, que não está acontecendo no momento, ou seja ele online, tá? E tem milhares de clubes do riso, eu tenho agendas assim, desde as 6 horas da manhã, desde as 6 horas até as 21 horas, todos os dias, tem sempre um clube do riso acontecendo, tanto no Brasil quanto em Portugal, que é a agenda que eu tenho, e com brasileiros esparramados aí pelo mundo. Então tem vários facilitadores como eu, vários líderes que ministram sessões onde que as pessoas se juntam online para rir. E aí o riso flui naturalmente, em sessões de 10, de 15, de 30 ou de 40 minutos, ok? Você escolhe o horário e o tamanho da sessão que você quer participar. Então, na medida que você está sempre em movimento, vai mudando de posição e mantendo sempre o contato visual. Pela telinha, você olha na câmera, onde está a câmera do celular, onde está a câmera do computador. Porque aí acontece esse contato visual na hora da prática, ok? Quando é presencialmente também, é uma forma de acontecer essas ações com você em movimento. E a Karina, a Recicleide aí, tá falando que nas terças-feiras tem sessão para criança. Super animada, super bacana, ok? Falando nisso, se tiver além da Karina, mais algum líder do riso aí que puder entrar, é só sinalizar que eu chamo aqui para fazermos juntos um exercício. Será uma honra recebê-los aqui nessa conversa, que é bem breve, mas que eu ainda falarei aqui de algumas dicas. Então, lembra bem o ha, com a boca aberta para não forçar a garganta. E esse contato visual, quando é possível, toda vez que eu falo de contato visual aqui, eu sempre lembro de uma experiência que está acontecendo frequentemente, que é quando eu transmito sessões de yoga do riso para a plataforma de voz e de texto somente, que não é plataforma de vídeo. Então, nessa condição também, é possível, sim, exercitar o riso. Hoje mesmo eu fiz uma sessão dessa, ontem também. Tem sempre alguém que aparece lá na sala da plataforma de voz para rir. E lá as pessoas não estão se vendo, mas estão conectadas através do riso. Olha que interessante. Então, uma outra dica é, de fato, cultivar o espírito infantil. E tem, inclusive, técnica para isso também. Primeiro lembrar, eu vou demonstrar aqui para você. Primeiro lembrar que, observe o quanto que as crianças riem. É provável que nessa sessão aí que a Karina realiza toda terça-feira, tenha mais risadas espontâneas, porque
possivelmente tenham mais crianças participando ali junto com os adultos. Mesmo os adultos, eles ativam esse espírito infantil e sim riem de verdade. Chega uma hora que não dá mais para fingir. Começa simulando e depois entra no fluxo e ri naturalmente, ok? Bom, então como é que se ativa esse espírito infantil numa sessão do riso? Tem várias formas de fazê-lo, tem algumas variações. Eu vou falar aqui do que é prático. Primeiro assim, ó, as mãos, elas têm pontos vários de acupuntura, são nossas antenas que captam aí as energias e emanam também. E uma vez ativados esses pontos, sente-se uma diferença nas mãos. Uma vez tocada, diferença no sentido de fato sentir mais presente mesmo. Aí cada um tem uma reação, calor, formigamento, mas o que importa aqui é que esses pontos são ativados com as palmas. Quando essas mãos tocam outras partes do corpo, todo o corpo é chamado para o riso. Tipo assim, ei corpo, tá na hora de rir, vamos lá, chega junto, vamos rir. Então é isso, literalmente isso. Então, como é que funciona nessa questão aí de ativar o espírito infantil? Lembra que as crianças desenham quando crianças? Lembra que o bebê, basta um toque ali na bochecha, ele já está rindo. Então, as mímicas que se faz no yoga do riso são esses toques, literalmente, esses toques na bochecha da criança, do bebê. São esses incentivar, esse incentivo que se faz para uma criança maior quando desenha e que se fala assim, nossa, que desenho lindo, muito bem, me fala aí do seu desenho. E essa criança ri, quando brinca de boneca, quando anda de bicicleta com seus amigos invisíveis, ela ri, ela brinca. E essa criança cresce e esse sorriso lhe é tirado. Foi tirado de mim, tirado de você e possivelmente da maioria dos adultos que você conhece. E o yoga do riso vem para resgatar esse espírito infantil. Assim, parece, não faz, mas fazer isso aí não vai resgatar o meu espírito infantil. Eu duvido se você praticar todos os dias de 10 a 15 minutos de riso seguido por dia, se você de fato não vai estar uma pessoa muito mais risonha, assim como eu. Às vezes eu rio sem saber do que eu estou rindo. Dr. Madan Kapadia, que é o médico indiano que criou o yoga do riso, ele afirma que possivelmente ele seja a pessoa que mais ri no mundo, porque todos os dias no horário da Índia, ele às 4 horas da manhã já está pronto e ri por 40 minutos seguidos. E ainda ri em outras ocasiões durante o dia. Então, tudo bem que tem 26 anos que ele faz isso. Só que hoje tem-se muito mais recursos para praticar esse riso do que o que ele teve ao longo dos anos. Então, é questão de escolha, realmente. Então, espírito infantil, batendo palmas, como eu mostrei no início. Muito bem, yeah! Esse yeah, para quem pode e escolhe, pode ser aquele pulinho mesmo. Eu não costumo dar esse pulinho, não. Mas assim, ó, muito bem, yeah! Muito bem, yeah! Pronto. Tem variações. Por exemplo, a turma de Minas tem uma turma que fala uai, uai, trem, ou então uai, uai, sou. No Nordeste brasileiro criou-se uma adaptação lá, que é oxente, oxente, seu menino, e por aí vai. O que importa é esse movimento, poderia ser outro, mas é esse movimento. Que com a prática, isso intercala um exercício do riso e outro, justamente para deixar esse corpo desperto, né? Tem uma outra mímica que também serve de separar um exercício do outro, que é o ro, ro, ha, ha, ha. Dizem que música é matemática e vice-versa. Então é como assim, ó, 1, 2, 1, 2, 3, sempre ativando os pontos de acupuntura que tem nas mãos e batendo as mãos com os dedos mais abertos. Então, assim, ó, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, ok? E daí coloca
canto, que é o ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. E com mais energia, não só como aqui, porque aqui eu estou falando e demonstrando ao mesmo tempo. E aí você pode ir tocando no corpo, tipo ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. É uma forma de ativar outros pontos de acupuntura pelo corpo e deixar esse corpo muito mais desperto. Se faz isso numa micropausa, entre uma grande tarefa e outra, é possível que o corpo fica bem mais animado. E é por isso que é muito utilizado nas empresas, justamente porque produtividade é o que a empresa quer, dentre outras questões, né? Então, esse ativar o espírito infantil, ele é feito também dessa forma. Além de música, dança, brincadeira, tudo isso acontece em uma sessão de yoga do riso. Aqui o meu objetivo é só falar para você desses conselhos, dessas dicas, tá? Eu já falei, e já finalizando minha fala agora eu vou repetir, que não faz mal você fingir o riso, pois ele traz, mesmo simulado, os mesmos benefícios. Mesmo que ele seja simulado, o cérebro não distingue que você está rindo de mentirinha, que você está simulando, ou se você está rindo realmente, ele simplesmente libera os benefícios. Lembre-se, finge até que atinge. Ou seja, essa é uma frase, não é muito bem quista esse jargão, mas com poucos risos fingidos, você será uma pessoa risonha de verdade. Eu garanto, se eu conseguir, você também consegue. Eu te garanto isso. Não tem escapatória, do riso não se escapa, a não ser que escolha não rir. Aí é diferente, ok? Já finalizando, respire profundamente. Para respirar, também tem várias formas de fazê-lo, ok? Eu vou demonstrar aqui o que é mais elementar, mais básico. Ainda com as mãos, e assim, só de fazer aqueles toques rápidos com as mãos, eu já sinto toda uma diferença nas mãos, fica tudo muito mais ativo em mim. Então, na respiração, você pode também, lembrando antes, quem criou o yoga do riso foi o médico indiano Madan Kataria e a esposa dele, que é professora de yoga. Então, aí já dá para entender por que esse nome yoga do riso. Então, ela traz muito exercício de respiração para o yoga do riso. O mais básico dele é com as mãos juntas, encher bem de ar, aqui eu tô falando, mas você vai, na hora de fazer, vai enchendo bem de ar. Se estiver em pé, fica em pé, segura o ar e depois vai soltando esse ar aos poucos e pode fazer som, tipo ha, ou então ha, 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 ha. Eu fiz esse ha, ha, ha demorado para te mostrar que na medida que se faz isso, o ar residual, que é o que eu vou falar agora como último conselho, rir por mais tempo para eliminar o ar residual dos pulmões. Não sei se você sabe, mas na respiração curta, no exemplo, se um pulmão de adulto tem capacidade ali para se inflar com 2 litros de ar, numa respiração curta, apenas se fosse medido em litros, apenas 500 ml saem naturalmente. O restante, 1,5 litro fica lá, cheio de quê? De gás carbônico, de impurezas. E o riso não só contribui para liberar esse ar residual, ou seja, para esvaziar mesmo, e esvaziando dá espaço para um ar limpo. Por isso também um motivo de beber bastante água. Enquanto eu bebo, eu já vou dizer para quê. Além de hidratar as cordas vocais, a garganta como um todo, essa água, ela serve para eliminar as toxinas. Olha que interessante. Eliminar as toxinas que são liberadas durante uma sessão do riso. Gente, tem muito mais informações a respeito disso.
O meu objetivo com você aqui hoje foi apenas falar desses rápidos conselhos para que você tenha uma experiência interessante na prática de yoga do riso, ok? Então, para finalizar, eu vou convidar para você, de onde você estiver assistindo ou ouvindo, você rir junto comigo, simplesmente rir antes de encerrar essa conversa. Já estamos a 30 minutos de conversa, a proposta é terminar nesse tempo. Então agora simulemos assim, aconteceu comigo e eu trouxe para uma sessão do riso e convido a vocês. Eu estava assim, atendendo ligação, assistindo conteúdo na plataforma de voz e tal, né? E de repente, por uma reunião que é pelo Zoom. É uma reunião que tem câmera. E rapidamente eu coloquei por cima da regata uma blusa de manga, só que quando eu vi, aquela blusa estava muito, muito amassada. Parece que tinha saído de uma garrafa. O que que eu fiz? Não dava mais tempo de procurar outra. Eu comecei passando ferro, como se estivesse passando ferro na roupa com ela no corpo. E ali eu já criei um exercício do riso. Então eu vou te convidar agora para rapidamente experimentarmos isso. 3, 2, 1, começando. Ok. Ok, desligando aqui o botão para parar de rir. Oh, gente, parece... é uma coisa assim tão leve, tão boba, que parece besteira, mas eu garanto para você que não é. Eu tenho uns depoimentos muito interessantes que mostram que de fato vale a pena escolher rir. Não quero que você faça isso se não for da sua vontade, mas para mim fez toda a diferença na minha vida. Hoje acontecem umas situações que ao invés de reclamar, eu apenas rio. Bom, mas toda vez que fizer um exercício desse, lembrando, precisa encerrar esse exercício, respirar e passar para outro, se for o caso, né? Geralmente se encerra com ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, ha, ha. Ou então, ou os dois, muito bem, yeah! Muito bem, yeah! E respira, porque esse exercício dá aquela empolgação. Respira para voltar para o centro, voltar para o equilíbrio. Ok. Bom, se deixasse aqui, eu ia longe, trazendo outros exercícios, praticando, mas como eu disse, o objetivo agora foi só falar dessas dicas. Numa sessão completa, geralmente se termina com uma meditação do riso, que é o rir sem precisar de mímica, e um aterramento, que é esse sentir-se conectado com a natureza, com a terra. Aqui, por exemplo, eu estou descalço. Prefiro ficar de pé, prefiro ficar descalço, eu sinto que eu aproveito mais da experiência. Mas o objetivo aqui não é tanto a prática, mas sim a fala dessas dicas para serem utilizadas na hora da prática. E em meio a essa conversa, exercitei com você um pouco do que são essas atividades, esses exercícios de riso e respiração. Então, finalizo dizendo que se esse assunto, no mínimo, te intrigou, no mínimo te chamou a atenção, fique à vontade para você compartilhar com outras pessoas. Daqui a pouco, ele estará disponível, esse vídeo, no YouTube, no canal Agir Consciente. E lá você poderá encaminhar o link para que outras pessoas tenham esse conhecimento também. E quem sabe seja mais uma pessoa risonha aí e tendo os benefícios do riso no corpo e na vida. E lembra quando eu falei dos 5 grupos de benefícios? A pessoa é quem primeiro ganha, mas quem está por perto também, ok?
Grande abraço, eu sou muito grata pela sua presença, eu honro você estar aqui. Conto com você em outros momentos para falarmos de outras temáticas dentro do Yoga do Riso e mais do que isso, eu te convido a rir. Ok? Tchau, tchau, grande abraço e terminemos essa conversa rindo. Tchau, tchau.